Oi, pessoal, sejam muito bem-vindas a mais um Dreva News. Oi, eu sou a Andressa, criadora do Almas Viajantes, e esse é o Dreva News, um espaço para pensar em voz alta sobre a vida, como ela é. E hoje eu vou falar sobre um assunto que, não sei, eu já venho trabalhando nesse assunto há alguns anos. Para quem não sabe, eu comecei a fazer terapia e buscar o autoconhecimento depois da morte do meu pai, em 2020. Então, é um assunto que faz muito sentido dentro do meu processo de crescimento e de autoconhecimento. E esse assunto é aceitar o nosso passado, aceitar os nossos pais, aceitar os nossos irmãos, aceitar a nossa família e a nossa ancestralidade dentro do que eles nos deram, dentro das possibilidades que eles tiveram, e seguir a vida, sem ficar nos apegando à falta de alguma coisa ou ao excesso de alguma coisa no nosso passado. E recentemente eu estava em Curitiba e fui numa osteopata, e a gente estava falando de como, os nossos traumas vivem no corpo e tudo mais, e aí a gente acabou comentando sobre relacionamento, mãe, pai, família, e ela falou assim, porque eu li um livro que, assim, fez um resumão de tudo que é essa herança, que a gente recebe dos nossos pais e como a gente lida com elas e tudo mais. Ela falou, eu vou te mandar, é um livro bem curtinho, acho que você vai gostar. E aí ela me mandou o livro, e o livro se chama Onde Estão as Moedas? As Chaves do Vínculo entre Pais e Filhos, da Joan Garriga Bacardi. Então, essa pessoa escreveu esse livro, e eu li ele recentemente. Ele tem 40 páginas, então assim, eu li em 2 sentadas, eu li ele. E esse livro, ele começa com um conto, as primeiras páginas dele é um conto que fala de uma pessoa que teve um sonho, em algum momento da sua vida, onde recebia algumas moedas das mãos dos seus pais. A gente não tem detalhes dessas moedas, se eram muitas, se eram poucas, se eram de ouro, se eram de ferro, se eram de bronze, não diz, ela inclusive fala isso no livro, E aí, essa pessoa olhou para essas moedas e ficou muito feliz, sentiu um amor muito grande e falou, muito obrigada, isso é exatamente o que eu precisava, e os pais, por verem essa felicidade genuína, eles falam para os filhos, nossa, pode ficar com todas essas moedas, porque você, pelo reconhecimento, eles se sentiram ainda mais generosos. E aí, tem um outro personagem que também, em uma outra noite, tem um mesmo sonho onde ele recebe algumas moedas, não se diz se são poucas, qual que é o material e tudo mais, e essa pessoa, ao invés de ficar feliz e agradecida, ela ressente, ela acha que ela merecia mais, ela acha que ela precisaria de mais moedas, e fica infeliz e devolve essas moedas e fala, não, eu não aceito, porque não é isso. E aí, essa pessoa, infelizmente, passa a sua vida buscando receber essas moedas de outras pessoas. Então, todas as pessoas, todas as relações que esse personagem tinha na vida dele, depois dessa interação, ele estava sempre esperando que essa pessoa tivesse as moedas. Então, ele tinha um amigo e esperava que esse amigo lhe desse essas moedas que ele acreditava merecer. Não era o amigo. Aí tinha um relacionamento, esperava que o relacionamento lhe desse as moedas que ele achava que ele merecia. Depois teve filhos e esperava que o filho fosse lhe dar essas moedas. E cada vez ele ia ficando mais desesperançoso, desgostoso da vida, porque ele ficava procurando por essas moedas que os pais dele deveriam ter dado e ele não achou que foi o suficiente. E ele só realmente para de procurar essas moedas em outros lugares quando ele vai para terapia, retorna até os seus pais e fala, eu cometi um erro, eu aceito as moedas que vocês tinham para me dar e sou grato por elas. E aí, nesse momento, ele fica feliz, se sente novamente pleno, e aí, dali para frente, ele consegue criar relacionamentos saudáveis, relacionamentos melhores, e ter uma vida onde tudo não começa pela falta. Claro que o que eu tô fazendo aqui é um resumo muito diminuído do conto em si,
Mas é só mesmo para dar essa ideia para nossa conversa começar. Eu vou colocar os detalhes do livro na descrição do episódio, e aí vocês podem ir atrás para vocês lerem esse livro completo. Então, esse é o conto, ele fica ali as primeiras 15 páginas do livro, é o conto, e aí depois o livro continua com uma análise do que isso quer dizer, e né, uma forma de explicar, né, a metáfora das moedas. E aí eu queria falar sobre isso, né, porque às vezes, e eu me incluo muito, é um trabalho assim diário mesmo, é um negócio muito difícil da gente conseguir fazer internamente, mas às vezes a gente fica muito apegado no que nos falta, na insuficiência de moedas, ao invés de realmente olhar para o que existiu. E eu vejo isso muito em mim, no meu processo de luto, onde quando o meu pai faleceu, eu demorei meses, ano, para eu conseguir lembrar de memórias boas, sabe? Porque eu passei tanto tempo presa numa ausência de algumas coisas que eu não conseguia encontrar os sorrisos, os momentos em que a gente dividiu foram bacanas, as lições que eu aprendi. E claro, sempre tem que existir essa dualidade. Eu não tô dizendo que a gente tem que olhar para os nossos pais e imaginar seres divinos sem defeitos, não é isso. É realmente aceitar o que eles conseguiram nos dar, o que eles conseguiram criar ali pra gente como experiência, como vida, como legado. E aceitar isso e falar, obrigado pelas moedas, elas são suficientes, são as moedas que eu necessito e as que mereço, e assim eu as tomo com gosto, que é a frase que o primeiro personagem do livro ele fala. E eu acho que quando a gente consegue olhar para nossa ancestralidade, né, para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós, para os nossos irmãos, com essa mentalidade de naquele momento específico, onde a gente estava lá morando na mesma casa, vivendo a mesma vida, o que eles tinham para nos dar eram aquele grupinho de aquelas moedas ali. Pode ter sido muitas moedas, pode ter sido poucas moedas, pode ter sido moedas de ouro, pode ter sido moedas de prata. Cada pessoa tem uma visão diferente sobre como foi a sua infância, né? E eu vejo até a gente que tem irmãos, assim, conversando com os irmãos, a gente vê que, gente, cada um tira uma lição diferente, então cada um vai ver essas moedas com um olhar diferente, mas é olhar para essas moedas e falar assim, muito obrigado, elas são suficientes, eu consigo seguir e construir a minha vida com essas moedas. E aí no livro até fala que o primeiro personagem, né, o que aceitou as moedas, ele viveu a vida, ele percorreu o caminho da vida, ele encontrou pessoas diferentes, que o acompanhavam às vezes por um trecho, às vezes por um trecho longo, às vezes por um trecho curto, às vezes a vida toda, mas o caminho era sereno, era agradável, ele tinha sintonia com ele mesmo, com a sua natureza pessoal, e ele era como se ele tivesse livre para viver a sua vida sem ter expectativa que as outras pessoas iam ir lá e fechar aquele buraco que ficou das moedas que os seus pais não lhe deram. E eu lendo esse livro me fez lembrar de pessoas da minha vida, né? Teve um ex-namorado meu que tudo o que acontecia de errado na vida dele, ele dizia que era culpa da mãe dele que tinha abandonado ele quando ele era criança. E aí eu ficava, obviamente, com pena, ficava, né, triste por ele ter passado por aquilo, mas depois que passou, que eu saí daquele relacionamento, que eu fui cuidar da minha saúde mental, eu percebo que eu também tive esse padrão em algum momento da minha vida, onde tudo era culpa dos meus pais, da minha infância, né, da minha vida trágica. Mas aí a gente olha e fala, gente, e aí volta lá naquele episódio que eu gravei um tempo atrás sobre a responsabilidade, que é, o passado, ele não tem o que fazer. Ele aconteceu, ele foi do jeito que foi, né? E a gente pode muito bem passar o resto da nossa vida culpando uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específicas pelas mazelas que a gente passa, ou a gente pode olhar para tudo isso e dizer,
tudo bem, não foi perfeito, não foi o que eu gostaria que fosse, mas foi a vida que me foi possibilitada e que, de certa forma, me criou até aqui, né? Eu continuo vivo. Então, né, um ponto principal, assim, a gente continua vivo. E aí você tem a escolha de, não, tá tudo bem, foi suficiente, essas moedas que eu tenho, eu consigo fazer alguma coisa daqui pra frente. E aí você vai criar relacionamentos de um ponto de vista onde você não tá no teu trabalho procurando a tua mãe e o teu pai. Você não tá no teu relacionamento procurando que aquela pessoa ali vai te dar, vai cobrir aquele buraco causado pelas moedas da sua mãe e do seu pai que você não aceitou, que você não recebeu. Você não vai colocar um filho no mundo ou ter sobrinhos, enfim, relacionamentos com crianças onde você vai ficar esperando que eles te deem algo que, na verdade, os seus pais te deram e você até agora ainda não aceitou. Então, era essa provocação que eu queria fazer, assim, sabe? Da gente olhar para nossa ancestralidade, olhar para nossa família e pensar, todos eles, da sua maneira, do seu jeitinho, deram o que eles podiam dar naquele momento específico da vida deles, com o conhecimento que eles tinham. E aí é que entra um negócio bem bacana. Com as moedas que eles receberam e que eles aceitaram ou não antes de chegar a hora deles terem que dar as moedas. Porque essa foi uma parte que eu achei muito interessante, né, pra mim, assim, porque já vejo esse assunto muito recorrente na minha vida, mas eu achei interessante que ele fala os pais darem a moeda para um filho e esse filho depois buscar a moeda pro seu filho, e assim por diante. Então, vamos pensar assim, né, a minha terapeuta sempre dizia pra mim, como que você dá algo que você não tem, né? Então, esse que é o ponto interessante. Você tem ali um potinho, que é onde você guarda suas moedas, vamos dizer assim. E aí, o seu pai, a sua mãe, eles têm um número X de moedas que eles receberam dos pais deles. Mas vamos dizer que eles não aceitaram também as moedas dos pais deles. Eles acharam que não era suficiente, que não era bom, e que eles iam fazer tudo diferente na vida deles e que eles não queriam aquela herança. Então, o potinho deles está vazio. E aí, das duas, umas. Ou eles têm 0 para dar, ou eles têm um pouquinho ali que eles construíram a muito custo durante a existência deles para dar. Então, é aquilo que eles têm naquele momento. Não vai magicamente surgir mais moedas, mais amor, mais respeito, mais conversa, mais comunicação. Não vai. É aquilo ali que eles têm. São aquelas as ferramentas que eles têm. E então, quem não tem nada, como que vai dar, né? Então, é um ciclo que ele vai de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro, e vai reverberando na tua árvore genealógica. Então, eu gosto de convidar as pessoas, e eu até terminei de ler um livro recente também, chamado Quebrando Ciclos, que eu já falei sobre ele aqui também, que fala muito disso, né? Das pessoas que vieram nesse mundo pra quebrar os ciclos da sua família. Ah, porque meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô não aceitaram as moedas dos pais deles e sempre estavam ali na falta, criando os seus filhos na falta. Então, eu não vou fazer isso. Então, a gente toma uma decisão. Eu não vou negar as moedas que eu recebi. Eu vou aceitar as moedas do jeitinho que elas foram, mesmo sabendo que poderia ser melhor, mesmo sabendo que eu quero fazer diferente, mas eu vou ter essa gratidão pelas moedas que os meus pais estão me dando, para que os meus filhos, meus sobrinhos, as crianças que entrem em contato comigo e que eu vou ser ancestrais deles, que eles não comecem no negativo, que eles não comecem no 0, que eles comecem com alguma coisa, para que eu possa ter algumas moedinhas para dar para essas crianças, para essa nova geração que vai começar. Porque aí a gente para, né? A gente quebra um ciclo. Tem até aquele filme que é baseado no livro da Colleen Hoover, é Assim que Acaba, que no filme, eu não li o livro, mas no filme, a última frase que é dita no filme acaba com a gente, né? Aqui a gente para esse ciclo de violência, aqui a gente para, né? A menininha, né, o nenezinho ali,
a tua vida vai ser diferente, porque a gente não vai permitir que isso se repita. Então, é sobre isso, sobre a gente olhar para trás com gratidão, ao invés de mágoa. Ah, Andressa, mas é muito difícil. Realmente é muito difícil. E eu trabalho isso muito na terapia, e não é nem o sentido de, ai, nossa, não gosto, odeio meu pai ou alguma coisa assim, não, é muito no sentido de continuar esperando algo mais, continuar esperando, ai, porque ele deveria ter feito X, e talvez devesse mesmo ter feito mais, ter feito menos, mas qual que é a definição, né, porque a gente vive hoje muito uma construção de padrões baseados no que a gente vê na novela, vê na rede social, e então não existe, sempre vai faltar alguma coisa, ou sempre vai sobrar alguma coisa, porque a perfeição, ela não existe. Então, é olhar para o que nos foi dado, com gratidão, e partir dali, e construir dali uma vida de coisas boas, de sentimentos bons, de olhar para esses pais como seres humanos tão falhos quanto a gente, né? Porque eu duvido muito que na minha audiência exista uma pessoa que diga assim, nunca magoei ninguém, nunca tive nenhum problema com nenhum relacionamento meu, sempre fui impecável, sempre dei tudo que a pessoa precisava de mim e sempre fui perfeito. Não existe, porque nós somos humanos. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi com a terapia é humanizar os meus pais. Humanizar as pessoas que, quando eu estava crescendo, estavam em situações de poder. Então, professores, pais, tios, avós. Foi humanizar eles, tirar eles dessa categoria de seres superiores e se colocar no lugar deles. Porque, assim, a minha mãe, quando ela me teve, ela tinha 19 anos de idade. Meu pai tinha 26. Eu tenho 36 e eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui. Imagina, você tá com, né, na época eles tinham lá 2, 3 filhos, tentando dar conta de tudo, pra depois ainda a gente ficar colocando defeito. Então, assim, eu acho que aceita, e se acontecer da relação melhorar, se acontecer das coisas melhorarem, maravilha, você tá no lucro, entendeu? Mas aceitar as pessoas como elas são e decidir qual que é o limite que você coloca ali dentro daquela relação. Porque assim, não é simplesmente, eu vou aceitar uma família abusiva, eu vou aceitar uma família tóxica que só coloca defeito, que só me faz mal, que causa minha depressão. Não, de maneira alguma. Não, o aceitar é teu, não é pra eles, não é pros outros. O aceitar é pra gente, é pro nosso trabalho interno, pra gente não ficar sofrendo, carregando essa malinha de ressentimento, porque a gente não teve o que a gente gostaria de ter tido. Isso é pra gente, trabalho interno nosso. E aí, tá, mas o fulano lá continua sendo grosseiro, ou continua sendo violento. Então, beleza, então você aí vai cuidar dos teus limites. Você aí vai colocar, não, eu vou me afastar dessa pessoa porque me faz mal, mas não de um lugar de ódio, de um lugar de mágoa, de um lugar de eu aceito essa pessoa como ela é, infelizmente ela não está disponível para fazer uma mudança na vida dela, e eu vou cuidar de mim. E assim, eu já falei isso também em outro episódio, quando a gente cuida da gente, o nosso meio ele vai se transformando automaticamente, tipo uma cadeia, uma sequência, assim, uma coisa vai mudando, as coisas vão mudando ao seu redor. Então, às vezes pode ser que essa relação algum dia mude, pode ser que não. Mas aqui a gente tá focado o quê? Na sua missão, a minha missão, a sua missão, cada um individualmente focados na nossa missão, de nós sermos melhores, de nós quebrarmos o ciclo, para que as próximas gerações não passem e para que a gente viva uma vida mais plena e mais feliz. E aí quando a gente olha para as coisas de um viés positivo, as coisas elas vão ser mais positivas, não vão? Tipo, é meio que matemática, assim, né? 1 mais 1 igual a 2. Então, se eu olho para as coisas por um viés positivo, elas automaticamente são mais positivas. Se eu aceito o passado como ele foi, porque não existe maneira nenhuma de ir lá e de mudar o passado, eu aceito o passado como ele foi, eu trabalho as lições que eu preciso trabalhar, eu faço ali o meu trabalho terapêutico para que eu consiga integrar
essas coisas, porque é sobre isso, é sobre você integrar os traumas, as situações, as experiências, as alegrias, é integrar todas elas para que você coloque elas dentro das suas caixinhas de arquivos ali no seu cérebro e aquilo pare de atrapalhar a tua vida presente. E aí, a partir daí, você consegue construir relações de um lugar de curiosidade, no sentido de, o que será que eu vou aprender com essa pessoa? O que será que essa pessoa vai contribuir para minha vida, ao invés de você já começar um relacionamento esperando aquele amor que você não teve, aquela conversa que você não teve, aquela risada que você não teve, aquela brincadeira que você não teve. Partir daí de um lugar de igualdade, de começar, do que já de um lugar de começar no negativo, começar já na falta. E aí eu queria só fazer um adendo, assim, bem rapidinho antes de terminar o episódio, para os pais que estão ouvindo esse episódio, que têm filhos já numa idade de começar a reclamar, vocês não fiquem aí achando que vocês estão, nossa, isso mesmo, Andressa, tem que aceitar os pais mesmo. Agora, eu quero que vocês também se coloquem aqui no lugar de filhos, que vocês também se coloquem aqui no lugar de, será que eu aceitei as moedas dos meus pais? Né? Qual que é a minha relação? Porque às vezes quando a gente escuta uma mensagem que a gente fala, nossa, olha que legal, né? Eu conheço várias pessoas que precisam dessa mensagem. Só que aí a gente não se coloca nesse lugar. Às vezes a gente é o alecrim dourado, né? Que não precisou ser semeado e nasceu ali no campo. Não. Né? Todos nós somos humanos e a gente vai ter esses momentos onde a gente olha e quer algo que a gente não teve e quer algo que nos faltou. Então, eu quero que os meus ouvintes, que você dá uma checada em você mesmo, né, e olha aí o que você carrega ainda no lugar de ausência, no lugar de falta, e para você realmente aceitar isso, e você ir viver a sua vida, e honrar essa vida que você recebeu de presente dos seus pais e dos seus ancestrais, e viver ela de uma forma plena, de uma forma leve e de uma forma abundante. Porque quando a gente vai para a vida nesse lugar de sou completo como sou, e tudo que vier vai somar a mim, a gente atrai muito mais abundância e muito mais prosperidade para nossa vida. E é isso, pessoal. Esse foi o Devaneio de hoje. Me diz o que vocês acharam desse assunto aqui nos comentários. Se vocês lembraram de alguém, por favor, compartilhe o episódio. Fala para eles seguirem o Devaneios. E se você ainda não segue, aproveita e já clica aí no botão e ativa o sininho para receber notificação toda vez que sai um episódio novo. Muito obrigada por me ouvir e eu volto logo. Um beijo. Tchau, tchau.